Bom dia, crianças. Mais uma semana de aula começando. Hoje nós temos um PTO especial, diferente, que vai demandar um pouquinho mais de atenção de vocês. Vocês vão fazer para mim, nós continuamos no tema quadrinhos, mas agora nós vamos fazer uma conversão. Olha que legal. Vocês vão fazer para mim uma história em quadrinhos em 6 atos. Então, você vai desenhar o personagem, o balãozinho, a fala dele, em 6 pedaços. Esses balãozinhos e essas falas, depois de pronto, vão se transformar em um texto. Como assim, professora? Lembra que eu falei que aqui a fala do personagem não precisava de travessão? E também não precisa de introdução à história, porque você já está vendo o cenário onde ela passa, você está vendo quem é a criança. Então, não precisa falar. Agora, quando a gente faz essa mesma história em forma de texto, ela muda um pouquinho. O que nós vamos ter que fazer? Um título, fazer uma introdução contando quem são os personagens, aonde a história se passa, para depois colocar a fala dos personagens de acordo com os acontecimentos. Então, hoje, nós vamos fazer um treino para você ver se vocês entenderam como que funciona a história produzida em quadrinhos e como nós contamos a mesma história em forma de texto. É muito importante vocês se fixarem nisso aqui, gente, porque essa aqui é a parte mais importante no aprendizado de produção textual. Você vai olhar ali e vai ver, você fez, aonde se passou a história? A professora vai dar um exemplo. Eu fiz num campo de futebol. Então, que título eu vou dar? Vamos por o jogo especial. Eu tô dando um exemplo, tá? Então, eu vou escrever aqui no título. No primeiro quadrinho, eu chamei todo mundo para ir ao campo. Então, como que eu vou explicar isso num texto? No primeiro quadrinho, eu desenhei eu, chamando os meus amigos, num balãozinho que dizia, vamos jogar bola? Como que eu vou transformar isso num texto? Eu vou fazer o parágrafo e vou escrever lá. Num certo dia de sol, saí da minha casa e fui até a casa dos meus amigos, pensando em chamar todos eles para um jogo muito legal de futebol. Ponto final. Na outra linha, eu vou colocar o parágrafo e vou dizer assim, vamos jogar bola, amigos? A fala que eu coloquei no balão. Vocês entenderam? E vai funcionar isso assim com todos os balões. Você primeiro vai explicar o que aconteceu ou quem vai falar o quê, para depois colocar o parágrafo, travessão na fala da pessoa e o que foi que ela disse. É assim que nós vamos fazer essa conversão de história em quadrinhos para texto. E texto com estrutura. Não podemos esquecer da estrutura, do parágrafo, do travessão, dos pontos, da pontuação, a escrita correta, a descrição da cena. Isso é muito importante, porque no quadrinho muita coisa eu não preciso dizer, porque ela está ilustrada, eu posso enxergar. Agora, no texto não há ilustração, só palavras. Então, eu preciso que vocês descrevam as imagens, como os livros fazem quando esses livros não têm ilustração. Você coloca lá, você vai ler um parágrafo, o parágrafo está descrevendo direitinho como que estava o dia, quem estava lá, por que estava lá, como aquela pessoa estava, para depois colocar a fala que ela falou. Você tem que imaginar. Quem lê um texto imagina a imagem. No quadrinho não, no quadrinho nós temos a imagem. Então agora nós vamos tirar a imagem e transformar em texto. É difícil? Não é muito fácil não. Mas é um primeiro texto que nós vamos fazer diante de vários daqui até o final do ano, para ver se vocês entenderam o que é a estrutura textual, como é que um texto tem que ser escrito para que ele seja compreendido pelas outras pessoas, tá bom? Peça ajuda, pode ligar para a professora, manda foto, se precisar refazer a gente refaz, faça tudo a lápis, não vai fazer pintando, gente, porque depois tem que trocar alguma coisa e aí você vai apagar, vai ficar feio, então faça bem fraquinho de lápis, tá bom? Faça o texto também de lápis com letra bonita, tá? Não esquece aqui, nome, série, isso é essencial, não tô nem falando mais porque sempre eu falo, então, e faça aqui com letra bonita. São só 6 quadrinhos, tem que ter começo, meio e fim, como toda a história tem que ter. Tá bom? Se tiver problema, pode chamar a professora, eu tô aqui para ajudar. Tá? Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau!